Então, você pode analisar as notas que foram entradas, pode analisar os produtos, né, oriundos dessas entradas, e é interessante, porque você pode fazer uma série de pesquisas, de filtros, para fechar o ciclo, né, de entrada e de saída, o ciclo de análise, né? Então, a análise pode ser feita de forma geral ou com foco nos produtos, né? Também tem uns filtros específicos, aí os relatórios pode ser apresentado no PDF, também pode ser exportado para Excel, para ir para um BI ou para ir para alguma integração. Também todas as consultas permitem detalhamento, também totalização em algumas situações. Então, a estrutura de análise de entradas, ela permite com que haja uma visualização completa da estrutura desse movimento de entrada. E aí pode analisar a performance de fornecedor, pode analisar a performance de produto durante um período. A análise de entrada é bem interessante para essas análises gerenciais, né? Vamos ver aqui como funciona a questão da entrada. Nós temos aqui, vamos chegar aqui, setor gerencial, a gente vai ter entradas. E aí tem entradas geral e entradas por produto, né? Deixa eu analisar aqui entradas geral, pegar uma faixa de data aqui, e fazer uma análise das notas que entraram. Lembrando que pode ser feito totalização também por data, né? uma data específica, né? Quanto foi, até para fazer uma própria estrutura de dashboard e assim por diante, né? Uma estrutura de BI. Aí quando se faz uma análise, aí pode se analisar também a questão dos detalhes da nota. Então, tudo isso você pode analisar em relação às entradas. Um outro ponto em relação à entrada é a visualização de detalhes, né, da nota. Pode ver aqui os detalhes que são gerados em relação a esse documento que foi entrado. Também, outro recurso é o relatório em PDF, exportação com Excel. Então, são situações que podem observar. Uma coisa interessante da entrada é porque a entrada você pode fazer uma consulta por o tipo de data. O intervalo ele pode ser por emissão, por lançamento ou por recepção. Até porque essa é uma característica da entrada. Então, se a entrada vai... o dia que esse produto entrou na empresa, o dia que ele foi lançado, o dia que foi recebido. Até porque muitos têm a questão da manifestação. Então, quem estiver usando a manifestação, por exemplo, aí a manifestação, essa questão da emissão e a questão do lançamento, ela é muito importante para se avaliar. Uma outra... o filtro, uma situação da entrada, porque a entrada tem um fluxo, né, do momento que eu fiz, por exemplo, se é feito através de manifestação, do momento que eu recebi a nota, ela já é lançada como não iniciada. Depois, à medida que eu for fazendo a importação dessa nota, ela vai para o estágio de andamento. Depois, ela vai para o estágio de concluída. Então, analisar esse tipo de filtro pode ser tirado aqui também nesse relatório. Um outro tipo de filtro no caso da manifestação também, quem for licença FIT é sempre uso autorizado, né? Mas quem for licença Prime, aí trabalha com a manifestação, então tem uso autorizado, uso denegado, a NFC, a NF cancelada, a situação também financeira, se tem situação financeira definida. Então, essa é uma estrutura que a gente tem em relação aos documentos de entrada. Agora, tem uma estrutura em relação aos produtos. Então, também posso fazer uma análise aqui dos produtos. A nota, eu tenho aqui os produtos que deram entrada na empresa. E aí eu posso fazer consulta com mais detalhes em relação aos produtos. Posso fazer totalização de produto, posso filtrar para o CNPJ, para o CFLP, para me ver uma análise de CFLP de entrada. Posso fazer uma série de consultas aqui que vão fazer com que eu tome algumas decisões gerenciais ou simplesmente avalie aqui o que é a performance da entrada. Em relação à totalização para o CFLP, ela é interessante, né? Ela finda se tornando um dado contábil, para saber quais foram os CFLPs que entraram e assim por diante. Então, aí tem outras totalizações também que eu posso fazer. Então, à medida que você for utilizando, né, trabalhar com os dados que você tem nas notas, aí você consegue
obter o resultado em relação à consulta que foi realizada.